Estudante, seja bem-vindo. Eu sou a professora Sueli Xavier. Essa é a nossa segunda videoaula referente à atividade 9 do ensino fundamental do livro Nova EJA Moderna, volume 2, capítulo 5. Bom, relembrando que na primeira videoaula abordamos os assuntos de matemática financeira como porcentagem, juros simples e juro composto. Nessa aula agora, nós vamos focar em estatística, estudando as medidas de tendência central, os conceitos de população, amostra e variáveis. Medida de tendência central. Bom, através de um exemplo, estudaremos média aritmética, moda e mediana. Observe a situação abaixo. Em uma clínica médica foram atendidas 6 pacientes. Abaixo, a lista do peso de cada uma delas. 90 quilos, 60 quilos, 40 quilos, 45 quilos, 45 quilos e 80 quilos. Nós vamos calcular o peso médio, a moda e a mediana. Para calcular o peso médio, precisamos saber o que significa média aritmética e como calculá-la. Bom, para calcular a média aritmética, basta somar todos os valores e dividir pelo número total de elementos. Como são 6 pacientes, nós temos aí 6 pesos. Portanto, vamos somar os 6 pesos, 90 mais 60 mais 40 mais 45 mais 45 mais 80, e dividir esse resultado por 6. O somatório vai dar 360, que dividido por 6 é igual a 60 quilos. Então, quando a questão pede o peso médio dessas pacientes é de 60 quilos. Agora, vamos determinar o valor da moda. Já calculamos a média aritmética, agora é a moda, na mesma situação. Bom, para isso, precisamos saber o que é moda. Moda é o valor mais frequente, que aparece com mais frequência em um conjunto de dados. A gente pode até lembrar, por exemplo, se tem uma determinada roupa que está na moda, significa dizer que muitas pessoas estão usando. Então, para o nosso conjunto aqui de dados, 90, 60, 40, 45, 45 e 80 quilos, o valor que aparece com uma maior frequência é de 45 quilos. Portanto, a moda é 45 quilos. Bom, nós temos que observar que a moda de um conjunto de dados não é necessariamente única. Podemos ter um conjunto de dados com 2 modas, nesse caso bimodal, sem nenhuma moda, amodal, ou com mais de 2 valores modais, multimodal. Bom, e agora vamos determinar a mediana. A mediana, eu quero que vocês tenham bastante atenção nessa determinação da mediana. A mediana é o termo central, mas não é qualquer termo central. Vamos lá. Primeiro, nós vamos organizar, ou seja, organize os números em uma ordem crescente ou decrescente. É o que a gente chama de rol, né? Essa lista de valores. E encontre o valor central. Bom, se a quantidade de números for ímpar, o valor central é a mediana. Se a quantidade de números for par, a mediana é a média dos 2 valores centrais. Bom, aqui, como são 6 pacientes, nós percebemos que nós temos uma quantidade par de números. Então, eu preciso fazer a média dos 2 centrais. Lembrando que, inicialmente, eu preciso organizar esses números em uma ordem crescente ou decrescente. Vamos lá? Organizando. 40, 45, 45, 60 e 90 e 80. Já organizei em uma ordem crescente, como eu tenho uma quantidade par de números, né, são 6, eu vou pegar os 2 centrais, que é o 45
e o 60 e calcular a média desses dois. A média nós já sabemos como é. Eu somo os dois valores e divido por 2, ok? Somando os dois valores vai dar 105, dividido por 2 dá 52,5. Então, esses 52,5 quilos é a mediana desse nosso conjunto, ok? Se eu tivesse uma quantidade ímpar de números, por exemplo, se fossem só 5 pacientes, eu já saberia quem era o termo, quem era a mediana, que é o termo central, ok? Na lista de exercícios de vocês, nós temos essa questão, que daqui a pouco você pode pausar o vídeo e tentar resolver. Considere as idades de 7 atletas, 16 anos, 18, 15, 22, 24, 23, 15. Tá aí a idade de 7 atletas. Ele pede para que você calcule a média, a moda e a mediana. Para o cálculo da média, lembra que você vai somar todas essas idades e dividir o resultado por 7, já que nós temos 7 valores, ok? A moda, lembrando, é aquele número que mais se repete, que aparece com uma maior frequência. Então, observe o seu rol e diga qual é esse valor. A mediana é aquele termo central. Nessa questão ficou fácil, porque se eu tenho 7 números, eu consigo obter o termo central sem precisar calcular média nenhuma. O termo central já é a mediana. Só que cuidado, você precisa organizar primeiro essa lista de idades em uma ordem crescente ou decrescente, para poder obter o termo central, que é a mediana, ok? População, amostra e variáveis. Em estatística, os conceitos de população e amostra definem o alcance e a base de um estudo. A principal diferença é que a população é o conjunto completo, enquanto a amostra é uma parte dele, ou seja, uma parte desse conjunto. E o que são variáveis? São características, propriedades ou atributos de uma população ou amostra, variando entre indivíduos. Vamos ver agora os tipos de variáveis. Temos a variável qualitativa, cujos seus valores são expressos por atributos, ou seja, qualidades dos elementos pesquisados, como cor dos olhos, estado civil, time preferido, classe social. Temos a variável quantitativa, cujos seus valores são expressos por números, como altura, massa, idade. Dentro das variáveis quantitativas, temos a variável quantitativa discreta, que é expressa por número inteiro, por exemplo, número de irmão, quantidade de computadores, número de animais, etc. Variável quantitativa contínua, ela é expressa por um número real, pode ser inteiro ou não. Exemplo, massa, altura, volume, etc. Na sua lista de exercício, você tem exatamente essa questão. Em um pet shop, há 300 animais cadastrados. Para melhor atendê-los, foi feita uma pesquisa sobre o porte, a raça e a idade. Também foram verificados o número de banhos e de tosas durante o semestre e o tempo em que ficam hospedados em hotéis. Para isso, foram selecionados de modo aleatório, ou seja, ao acaso, 160 animais. Então, você percebe que nesse pet shop você tem um total de 300 animais cadastrados, ou seja, no sistema. Então, esse total é o que a gente chama de população.
Mas a pesquisa foi feita apenas com 160 animais, ou seja, 160 animais é a nossa amostra. E quais são as variáveis aí que a gente pode identificar, as variáveis envolvidas aí na pesquisa? O porte, né? A raça, a idade, né? O número de banhos no semestre, né? O número de tosas, né? Então, se eu pensar no porte do animal, eu vou pensar se ele é um animal grande, se ele é um animal pequeno. Então, aí eu tenho uma variável qualitativa. Já se eu pegar, por exemplo, o número de banhos do semestre, né? O nome já está dizendo número. Esse número, ele é uma variável que quantitativa. A raça seria uma variável qualitativa, né? Que a gente está atribuindo, né? Ok? A idade já é uma variável quantitativa, né? Quantos anos o animal tem? 2 anos, 3 anos, então eu consigo representar isso através de um número, ok? Pause o vídeo e tente resolver a questão. Encerramos aqui a nossa videoaula. Boa sorte a todos. Que Deus abençoe.